Fala pessoal, tudo bom? Seguinte, estamos aqui com um convidado super especial, falando mais uma vez, já no nosso terceiro episódio. Tá indo, hein? Olha, estamos com bastante seguidor aí no canal, no FS Cash. Agora, ó, no Spotify também vamos ter um conteúdo lá para vocês. Já logo depois desse episódio, a gente já vai colocar todos os episódios, desde o episódio 1. Fiquem atentos que a gente vai divulgar nas nossas redes lá, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito importante, né? E tem um convidado bastante especial aqui, que é o Fábio Pereira. Conheci numa unidade de rede de academias que eu trabalhei e a gente teve uma conexão muito legal, muito bacana. Verdade. E, e, e eu acho que desde da primeira conversa foi um negócio bem de sintonia, então a gente vai falar um pouco do mercado financeiro, que é uma coisa que está bem em ascensão, né? Já há muito tempo, né? Mas de um modelo totalmente diferente, principalmente do que eu conhecia, porque eu já tive alguns clientes que trabalham no mercado. E tem tudo a ver com esporte, com disciplina, enfim, com educação, né? Que a gente sempre preza como educador físico e tal. E a gente está aqui com o Fábio. Fábio, queria te agradecer primeiro pela presença, te agradecer pelo seu tempo, que eu sei que tempo é sempre uma coisa muito cara hoje em dia para todos, né? E, pô, primeiro eu queria que você se apresentasse como, enfim, como pessoa, enfim, né? Não só como profissional ali, como pessoa, quais são, como que você chegou no seu status, enfim, de ser um grande gestor aí e tal, de uma companhia bastante, a gente vai tocar nesse assunto, né? Bastante diferenciada no mercado financeiro, com muitas custódias aí grandes, enfim. É, pô, a gente está super honrado aqui de estar à sua presença e queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho aí do seu... Claro, com certeza, cara. Fernando, obrigado. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. Imagina, que é isso. Também já estou acompanhando aí o sucesso do FS Cash. Desejo cada vez mais sucesso. Obrigado. Cara, para mim é uma honra, viu? Um privilégio estar aqui Obrigado. compartilhando desse bate-papo com você, com os seus ouvintes, com as pessoas que te acompanham. Se eu puder agregar, trazer algum tipo de informação que ajude alguém, vou ficar mais feliz ainda, né? A gente se conheceu desde o início, foi uma conexão bem legal. Acho que despretensiosa, né? Como as boas conexões elas começam normalmente. E, bom, quem que é o Fábio, né? Eu sempre começo falando o seguinte, que eu sou um cara que tem 20 anos de casado, né, cara? Isso Então, é importante, né? exato. É difícil, às vezes, de você ver hoje, né? E tem gente que fala, putz, mas você casou novo? Casei, cara, casei novo. Comecei o projeto de construção de uma vida a dois bem novo, então eu gosto de fortalecer isso. Tenho um puto orgulho, assim, da minha esposa, ela é uma pessoa incrível e eu acho que a gente se tornou pessoas melhores depois desse... Eu conheci, Conheceu ela eu conheci e também? tal, ela também treina lá, enfim, um grande abraço e parabéns. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Inclusive às vezes, empurrando às vezes, né? Porque faz parte. Inclusive eu comecei essa parte mais saudável, né? A cuidar um pouquinho mais dessa parte de saúde por muita influência dela. Então, Que legal. agradeço muito a ela. Te contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou um cara que desde cedo já começou logo a trabalhar. Eu queria muito ser independente e tocava os estudos em paralelo. Fiz uma migração de carreira que me fez conhecer o mercado financeiro, né? Ok. Então, eu comecei na área de comunicação, comecei com a parte de tecnologia em algumas emissoras, montando mais a parte de estruturação do que entrando em produção e parte artística em si. Gostava bastante, eu acho que teve uma mudança ali, acho que dos anos 1999, 2000, elas começaram a se preparar, trazendo tecnologia para mudar de um sinal analógico para um sinal digital. Então, o projeto que eu trazia era junto com parceiros internacionais e isso foi sendo implementado no Brasil. Me deu a oportunidade de morar em várias cidades do Brasil, em alguns estados do Brasil, conhecer gente do Brasil inteiro, do mundo todo. Isso me fez evoluir como pessoa Nossa, num que ritmo bacana. muito rápido, né? Conhecer culturas do nosso país, conhecer o comportamento. Puxa, tem lugares hoje que eu sou encantado, né? Por exemplo, o Nordeste é um deles, né? É demais, né? Embora que, assim, é extremamente diferente, o Sul também me encanta de outra forma.
Então, você acaba trazendo bastante coisa boa de bastante lugares que você vive, que você passa. Eu voltei para São Paulo, lá por perto de 2013, 2012, mais ou menos, já estava de volta a São Paulo, que sou natural de São Paulo, minha esposa também. Na verdade, sou de Santo André, então sempre ali São Paulo é do lado, né, o quintal. A gente voltou para cuidar da família que estava com problema de saúde, precisava de uma atenção especial. A gente começou a pensar numa migração de carreira dali por diante, né? Naquela época eu já estava com uma estrutura financeira pessoal que precisava de uma atenção. Eu comecei a aplicar muito conhecimento e energia para estudar sobre investimentos, né? Então, comecei a tocar a minha carteira de investimentos. Eu acho que a figura de um assessor, que hoje eu sou e gosto muito desse papel, né? Principalmente de sentar com os clientes e falar com as pessoas, explicar, sendo mais no sentido educacional. Eu acho que naquela época era raríssimo de encontrar, né? Daqui a pouco a gente vai falar de números do mercado, mas se você, naquela época, procurasse um profissional, era difícil de você ter acesso a um bom profissional, a não ser que você tivesse uma grande fortuna, que não é o meu caso, tá? Então, eu comecei construindo o que tem hoje. E buscando conhecimento, eu cheguei até uma pessoa de dentro do mercado financeiro, de um dos players do mercado financeiro, que é a XP. E ele falou, cara, se você quiser se profissionalizar, tem um caminho, vou te ajudar, etc. Eu comecei a buscar esse tipo de profissionalização. Hoje sou certificado pela CVM, né, e pelos órgãos competentes. Enfim, aí comecei a minha jornada no mercado financeiro, que, para minha surpresa, ela começou sendo muito mais intensa na parte comercial, né? Do que na parte técnica. Em algum momento isso se inverte, tá? Ela passa a ser muito mais técnica e o comercial ele te ajuda a traduzir para as pessoas um pouco dessa linguagem que às vezes acaba sendo um pouco complicada. Bom, dali eu comecei a minha jornada junto com a InvestSmart, né, que hoje eu sou um dos sócios da empresa, editora da nossa holding. Conheci a empresa quando ela era bem pequenininha, que tinha bastante sonhos, bastante projeto. Eu acreditei nesses projetos, né, e comecei a minha jornada ali, acho que mais aprendendo do que tendo coisa para oferecer. Por isso que hoje eu fico feliz quando eu posso oferecer alguma coisa, compartilhar conhecimento com profissionais que estão fazendo algum tipo de migração de carreira ou entrando nessa carreira, ou ainda saindo de um banco, né, para chegar nesse mercado e ter um pouco mais de autonomia, independência, qualidade de vida. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Bom, assim, eu sou um cara que é muito focado em trabalho, acho que o trabalho para mim é bem importante. E só não é mais importante do que a saúde, né? De um tempo para cá eu comecei a cuidar um pouco mais. Eu acho que a disciplina que eu sempre apliquei eu via no você trabalho... lá, cedinho, 7 horas, antes das 7 lá, tomando um cafezinho. Sempre cedo, porque eu acho que a coisa mais importante que você tem para fazer, você tem que fazer logo de uma vez, né? Lógico. Prioriza ela, coloca em primeiro lugar, porque depois você vai ter tempo. Até porque a rotina de vocês é uma rotina, não tem... os clientes às vezes querem reunião 5, 6, 7, às vezes vocês rodam até tarde, né? Tem eventos, tem jantar, tem eventos de network que você acaba conhecendo também. O nosso primeiro papo foi a gente brincando no evento que você foi lá no Monte Líbano, né? Isso, exatamente. Foi o leilão do Neymar e tudo mais, e você falou, poxa, não sei o quê, e foi aí que a gente acabou... Encontrei muita gente da academia lá também, tá? Por incrível que pareça. Que legal, bem legal. Bacana, o pessoal lá da academia é bem influente. Pô, legal, Fábio. Eu queria te fazer uma pergunta. Legal sua apresentação, muito legal saber que, tá vendo? Pessoal, existe uma possibilidade, né? Muita gente acha que tem que ficar numa carreira e seguir essa carreira para sempre, né? Eu, como educador físico, na verdade, eu sou formado em educação física, mas se você for parar para analisar os meus feitos hoje, eu sou um empreendedor, um empresário do que isso, né? Porque tem empresa, enfim, CNPJ, não sei o que, tal. Acaba que você não é mais uma pessoa física, né? Você é uma pessoa jurídica e acaba que você entra num leque de mercado, né? Tipo, você dá personal, você dá consultoria online, né? Enfim, você agora tá com o podcast, tem os apoiadores e você acaba fazendo um leque de um monte de coisa que você... Né? O podcast para mim foi uma coisa que foi, assim, cara, e eu sentei... Cara, semana passada com os apoiadores para falar, cara, tipo, você topa, tal, não sei o quê, tal. E os caras falam, pô, Fernandão, tá indo super bem, tal, não sei o quê, vamos lá, tal. E é mais uma demanda que eu tô aí tocando e tá sendo super interessante para mim.
Sou uma pessoa totalmente flexível em relação a isso. Sempre gosto de aprender também e entender como é que funciona cada coisa. E por isso que não só vem esportistas aqui, né? Porque eu fui uma pessoa que corri profissionalmente, ciclismo e tal. Então, tenho muito conhecimento com muita gente no esporte. Mas eu gostaria muito de passar essa parte educacional para as pessoas, né? Então, assim, quando você me contou e aceitou o convite e fortaleceu esse negócio de tipo, poxa, existe a possibilidade de a pessoa ter uma segunda carreira, de, né? Às vezes o cara até lá sai de uma empresa, né? Eu acho que deve ter várias pessoas que saem, pô, o cara foi mandado embora com 50 anos de idade, ele tem um pezinho lá de meia, tal, não sei o quê, depois de muitos anos, e aí ele acaba, e aí, minha vida acabou, né? Eu acho que aí o cara entra em depressão, não sei o quê, tal. Eu sei porque eu já, assim, há muitos anos eu trabalho com educação física. Cara, já tirei gente do quarto trancado, de tipo, Fê, só você que a pessoa vai escutar. No caso, era uma menina que é mulher de um grande amigo meu. E fui lá, e aí fui aos poucos, né? Enfim, trazendo ela para o esporte. O esporte foi tirando ela dos remédios, daquela coisa do pânico, disso, daquilo. Porque justamente ela tinha tomado um tombo na situação do trabalho em si. Foi, do nada, tipo, mandaram ela embora, porque teve uns cortes e tal, ela já tinha um cargo alto, falou, cara, o que eu vou fazer agora, né? Então, com a minha vida, né? Então, as pessoas... E você vê que essa alternativa eu achei muito interessante. Fábio, eu queria te fazer uma pergunta muito relacionada, eu acho que a parte educacional, desde da parte escolar, assim, né? O brasileiro, ele não é assim, comum falar sobre educação financeira, né? Ao meu ver, né? Então, eu estudei, por exemplo, escola municipal, estadual, enfim. Depois eu fui para a faculdade, numa escola paga, graças a Deus, uma faculdade muito boa, considerada faculdade paga, assim, a melhor do Brasil. E tive professores, assim, mestres sensacionais que me fizeram me apaixonar pela parte de treinamento, enfim, suporte de anatomia, fisiologia. Então, eu debato isso, assim, já ensinei grandes médicos hoje que estão aí na mídia e tal, em relação a preparação de atletas e etc, etc. Falei, pô, os caras vieram aqui, eu não sei o que fazer e tal, me dá uma ajuda aqui para entender e tal. Falei, cara, esporte de alto nível é assim, assim, assado. Então, assim, eu queria te perguntar o que você acha disso e se isso interfere muito na situação do brasileiro em si, né? Não, sei que você tem um mercado fora, que com certeza você deve conhecer, né? Mas, assim, o que você acha do brasileiro em relação a essa educação financeira que nós não temos no ensino no básico, no médio, enfim. Só quando... Aí eu te volto com outra pergunta, né? Você teve esse tipo de educação na sua faculdade? Não tive. Tem. Então, assim, hoje a gente faz o papel mesmo de um educador, né, para as pessoas. Eu acho que o assessor hoje, né, ele precisa ser uma pessoa de confiança, ele precisa ser uma pessoa esclarecida e precisa ser uma pessoa que passe com transparência, com clareza, o que é a cultura de investir, tá? De pensar no longo prazo, de pensar no futuro. O brasileiro, ele tem um costume de priorizar as coisas muito rápidas, né? Ele não consegue fazer um plano de 5 anos, de 10 anos. Só te cortando uma coisa, até foi um post de vocês que eu, obviamente, procurei estudar e depois eu fui a procurar um pouco mais a fundo em alguns outros sites, tal, de até importantes, assim, credenciados realmente dessa parte do mercado financeiro, dizendo que o brasileiro, ele vai mais na parte das apostas, né? Ele investe mais nas apostas, ou seja, perde dinheiro muito com isso, né? Nesses jogos de pôquer ou essas coisas do tigrinho e tal, não sei o quê. Enfim, que essas coisas que estão... E nas bets hoje, né? Que você tem bet para então, qualquer assim, jogo, né? Qualquer que, coisa. assim, que cresce e está cada vez mais absurdo, assim, né? Números estrondorosos, de bilhões de reais, assim, sendo que o cara não vai e chega para pega o dinheiro dele lá e fala assim, pô, eu vou colocar aqui para você tomar conta,
né? Porque todo mundo acha que vai ganhar um dinheiro fácil, entre aspas, é mais fácil do que tal isso. Então, eu acho que aí já vem daí, né? É um alerta, né? É um alerta. Culturalmente, assim, é muito difícil o brasileiro ter essa disciplina, justamente porque isso não vem de casa, né? Que eu acho que é difícil, assim, vir de casa. Na escola, que seria o local onde você consegue dar formação, né, para o futuro das pessoas, isso também não é passado. E as pessoas acabam não tendo essa cultura. Tanto que jogos hoje no Brasil realmente movimentam mais do que muitos ativos no mercado financeiro. Né? É o tamanho de bets e de movimentações que você tem, às vezes, se você compara com a Bolsa, né, já está maior do que a Bolsa no Brasil. Assim, como assim, né? Você tem um ativo de altíssimo risco, né, comparado com uma coisa de longo prazo, que vai gerar valor, e você tem a preferência das pessoas nisso. Né? Então, falta muito conhecimento. Isso impacta diretamente, Fernando, no trabalho que a gente faz e na reação das pessoas ao trabalho que a gente faz, né? Então, de um tempo para cá, eu já estou nessa área, acho que já tem 9 anos, tá? A gente passou por vários ciclos econômicos. A gente teve um ciclo econômico vindo lá da Dilma, que foi a crise quando chegou no Brasil, de ativos de valor caindo muito, juros muito altos, né? Inflação alta, endividamento do país. Então, ali você tinha uma visão para investimento naquela época. E você tinha um comportamento das pessoas. Depois você teve um outro momento político, econômico, que trouxe uma mudança para o Brasil. Foi com Temer, depois veio Bolsonaro, etc. E depois veio pandemia. Né? Que a Selic estava boa, aí todo mundo investia na Selic, agora a Selic já não está, o Tesouro... Já começou a subir. Eu acho que esse choque de pandemia trouxe uma mudança estrutural no mundo inteiro. Não que eu entenda muito, eu não quero ficar te falando só para... E assim, você vê o comportamento das pessoas passando por isso, você começa a perceber que assim, é difícil as pessoas manterem o seu plano e terem a sua organização. Tá? Então, a gente, quando recebe um cliente, recebe até mesmo um assessor, uma pessoa que vem do mercado, e a gente vai transmitir o nosso jeito de trabalho para ele, né? Mostrar como que a gente atende as pessoas, a gente costuma mostrar esse plano que vai... dividir o dinheiro em caixinhas, eu gosto de falar isso porque todo mundo entende, né? Então você pega uma caixinha que é a sua reserva de emergência aqui, e se der qualquer dor de barriga, qualquer problema, você precisa ter uma reserva. Você não pode correr na mão do agiota, né? Você não pode ir na loteria para pensar que aquilo vai te dar um dinheiro. Se e for nem lá fazer em banco privado, você está lá ferrado. Você vai usar o limite do cartão, porque você não tem uma reserva de emergência. Então as pessoas pagam muito mais juros do que ganham, né? Então a gente começa a estruturar e organizar isso. Eu tive um problema de saúde com a minha mãe no ano passado. Cara, se eu não tivesse minha caixa reserva, isso é importantíssimo. A gente, e assim, pode ser saúde, ferrado. Pode ser uma reserva de oportunidade. De repente surge uma boa oportunidade, né? Tanto de aquisição de alguma coisa, investimento de alguma coisa, seja um imóvel, que as pessoas adoram comprar imóvel. E às vezes, se você não tem ali a liquidez, você sai queimando todas as suas reservas e você não tem uma reserva ali rápida para isso, você pode sair com muito deságio, com muito prejuízo. Né? Então, a gente costuma organizar as coisas e separar muito bem isso. Tá? Isso deveria ser feito na escola, por exemplo. Legal. Essa visão, olha, você precisa ter uma reserva de emergência que te mantenha por 6 meses ou por 1 ano, no mínimo, em um ativo de alta liquidez, sem risco nenhum, ou praticamente com um risco baixíssimo, né? Porque sem risco sempre vai existir algum tipo de risco. As pessoas deveriam aprender e deixar isso já preparado, sempre. Deviam sair da escola com isso engatilhado. Realmente, a sua resposta veio com uma pergunta e realmente não teve... E eu fui aprender isso depois de grande e sofri um pouco para poder aprender e reorganizar isso. Você não tem ideia de como os médicos assim agradecem a gente. A nossa carteira hoje de médico ela é muito grande, né? São médicos, advogados, normalmente empresários em geral, e todo tipo de trabalhador, executivo, investidor. Mas a maioria dos médicos se queixam com uma dor que é meio comum, né? Interessante, que eles falam assim, a gente gasta tanto tempo estudando, tanto tempo se dedicando. Se a gente para atender e fechar nossa agenda com atendimento a pacientes, se ele não travar a agenda, se ele não cortar, ele fica desde manhã, 6 da manhã até meia-noite. E se for cirurgia, uma atrás da outra, é uma rotina muito intensa. Então, dificilmente... O cara não tem nem cuidado para tomar conta do dinheiro dele. Não consegue. Não sabe nem o que entra, nem o que gasta. E não consegue acompanhar os movimentos de mercado, não consegue. Então, quando a gente entra na vida de uma pessoa dessa, o impacto positivo é tão grande que a gente começa a mostrar para ele, olha, daqui a 5 anos, né, se você poupar isso daqui, que dá para você fazer,
criar uma carteira, você pode reduzir pela metade o seu ritmo de trabalho, porque a sua carteira, ela vai... E aí a qualidade de vida, que é o esporte, que é todo esse estresse que a gente vem. Entra. Exato. E aí você cuida do filho, você viaja vai mais. viajar, E aí depois você mostra, imagina daqui a 10 anos, você pode se aposentar e trabalhar escolhendo realmente o que você vai fazer, trabalhar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então isso daí, assim, a gratidão que esses profissionais têm por nós é muito grande, porque a gente traz essa ótica, a gente cutuca essa ferida, tá? A gente mexe nisso, a gente trabalha nisso. Eu acho que é muito satisfatório quando você consegue trazer esse tipo de conhecimento para uma pessoa. Claro que o mercado hoje no Brasil, a gente se compara com décadas atrás, ele está muito avançado, está muito estruturado, as pessoas têm muito acesso ao investimento, então você consegue ter clientes que têm um conhecimento de mercado, já tem uma carteira estruturada, aí a abordagem com esse tipo de pessoa muda, né? Então a gente mantém o educacional sempre, né? Mas aí eu digo que a vida de um assessor, a vida de um consultor de investimento, ela é muito parecida com a de um médico nessa hora, porque assim, qual a diferença de um veneno para um remédio, né? É a dose, né? É a dose. Você aumenta muito a dose de um remédio, aquilo lá vai te trazer um dano enorme, né? Tem gente que morre de overdose, né? Tem gente que tem problemas de saúde pelo excesso de remédio. Então, se você tem percentuais da sua carteira fora da quantia adequada, aquilo pode te trazer um dano enorme. Eu tenho uma visão dessa parte do mercado farmacêutico que é uma coisa, para mim, assim, para alguns outros profissionais, até eu fui no podcast que eu fui convidado e a gente falando isso, né? Tipo, cara, a indústria farmacêutica é uma indústria como quase a indústria bélica, né, cara? Desculpa, assim, falar, com certeza, assim, coisa, mas assim, cara, é engraçado que, tipo assim, por exemplo, no Brasil são coisas bem contraditórias, né? Tipo, fumar, você vai lá e compra o cigarro, beber, você bebe e tal. O dia que minha mãe teve um problema de saúde, o cara chegou lá e falou assim, eu falei, doutor, o que vai aplicar? Que injeção? Ela vai tomar tal... Eu falei, mas, pô, isso é hormônio. Caramba. E você conhece. E aí falou assim, mas aí ele falou assim, tá, eu falei, mas quer dizer então que se eu comprasse via, né, por uma receituário e tal, isso, aquilo, tudo bem de eu aplicar. Não pode. Não, aí não pode. Né? Mas aqui a gente pode porque é o hospital tal. Então, assim, eles esperam chegar no limite para poder... Cara, por que não... Né? Então, assim... Nem todos os hormônios são coisas que são ruins para a saúde. Tem gente que tem... Cara, por exemplo, um idoso tem sarcopenia, que é o quê? É a diminuição de massa muscular devido à idade, que a partir dos 35 vai começando a cair 3%, 4%, e 40 anos a mesma coisa. E aí, se você não passa a dar uma administração disso com suplementação, né? Então esse mito aí de suplementação, você não passa com especialista para... Então, cara, você acaba... Né? Eu falei, doutor, mas mas aqui no hospital tá... Eu falei, pô, espera explodir de vez e aí depois você pegar e passar... E se ela tivesse feito isso? Então, tá, doutor, eu conheço. Obviamente que sim, né? Você não vai falar que não, porque sim, porque não, porque isso... Você colocou uma aspirina e colocou um hormônio, você recebeu lá, o hospital recebeu tantos R$1.000 por conta disso, né? Eles não querem meio que saber. Mas, enfim, só para a gente deixar isso claro. Agora, cara, queria te fazer uma pergunta voltada especificamente à empresa, a InvestSmart. Qual o grande diferencial que eu vi lá, enfim... vocês têm uma custódia muito grande, bastantes assessores, bastantes escritórios no país inteiro, inclusive tem na minha terra, em Santos, né? Tem sim. Tem em Santos, tem Praia Grande. Grande. Os maiores escritórios nossos tem que estão ser, lá. porra. Exato. Porque nosso time é o maior da terra. Mas não é só Santos, é o conglomerado do litoral. Para não levantar muito a sua bola. Tá bom. Até porque nós estamos na Série B ainda. É justo. Então, assim, Fábio... qual o grande diferencial? Qual as situações que eu vi lá que vocês têm treinamento constante com os assessores? Enfim,
qual é o grande diferencial da Invest Smart por ter hoje um selo lá da XP, que é o que está entre os G20, né? Sim. Como eu te falei, eu conheço um pouquinho e sei que é um selo muito importante para uma empresa, e principalmente de vocês. Então, assim, cara, deve ser um negócio muito bem estruturado, né? E com muito treinamento, enfim. Pô, você já abriu aqui que as pessoas têm uma situação que podem ter uma segunda profissão, né? E como que é o dia a dia ali da Invest Smart, enfim, como que são esses acolhimentos, porque a gente conversou sobre o escritório e tal, né? Né? Já vi escritórios assim gigantescos, um monte de gente e tal, não sei o quê, mas o cara não tem acesso ao CEO do banco, ao presidente, enfim, ao dono dessa gestora e tal. Uhum. Enfim, a gente até já comentou sobre isso, né, dos esportes e tal. De o cara tá fazendo uma atividade junto com o cara. Então, eu falo, caramba, eu tô fazendo ali a atividade que você fez ali, a caminhada, a corrida, ou pedalando junto com o meu cara, que é o cara que eu sou fã, etc, tal, do mercado e tal. Você já disse que é totalmente diferente, enfim. Conta um pouquinho disso aí pra mim. A gente gosta de deixar as coisas sempre assim, na horizontal mesmo, né? E não na vertical. Que legal. Né? Deixa eu dar um passinho atrás e falar para você. O escritório começou em 2013, tá? O fundador é o Samir e tem outros 2 cofundadores, são grandes amigos. E eu acabei conhecendo o escritório, acho que em 2016, tá? Nessa faixa. E depois, em 2018, me tornei sócio da operação. Naquela época, em 2016, a gente era muito pequeno, com um sonho muito grande, né? E como que a gente traduz isso, né? A gente era um escritório começando, sempre vinculado à XP, tá? Que a gente tem contrato de vínculo com a XP. E tinha, acho que em São Paulo, 20 assessores, no Rio de Janeiro devia ter mais uns 25, 30. A gente muito se ajudava porque era um momento difícil, onde você não tinha marca. Hoje quem fala de XP Investimentos sabe exatamente o que é, né? Uma grande marca. Mas naquela época não. É uma grande plataforma. Exato, é uma empresa listada lá fora, na Nasdaq, né? Mudou a mentalidade de muita gente com respeito a investimento. Inclusive eu li o livro do Guilherme, né? Fica uma dica aí para quem ainda não leu, né? Se quiser ler, vale muito a pena. Parece que não, mas eu sou um cara que gosta de muito de leitura, viu? Que legal. Leio bastante coisa, bastante... Biografias, todas, Federer, Nike, todas as marcas, enfim, Airbnb, como começou. Então, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, gosto muito de leitura e de conhecer essa trajetória. Né? Exatamente. E você vê que não tem trajetória sem... Né? Por exemplo, a Starbucks, né? Antes de ser a Starbucks, ela quase quebrou. Né? Então, todo mundo acha que é uma coisa, né? Quando vê assim, eu vou ser, né? Que, obviamente, as pessoas não vão ter ali acesso à sua parte pessoal ou particular. Tá lá, pô, tá viajando em tal lugar, né? E tal. Isso, cara, mas existe não é linear, né? É um negócio de não é altos e baixos. Que chega ali, fica ali e tal. Não, cara, teve ali aquela coisa, teve aquelas dúvidas, teve todo mundo... Né? Então, assim, eu acredito que comigo já aconteceu isso N vezes e poxa, eu acho super interessante as histórias, né? Então, poxa, você vê as histórias dos esportistas ou de todos os investidores aí, né? O Elon Musk, que o cara fez, né? E todo mundo acha que o cara é maluco, tal, não sei o quê, mas enfim, são trajetórias, né? O cara sofreu na infância, na adolescência, né? Então, ele mesmo diz, né? Então, poxa, eu sou muito fã, assim, de bibliografias. Né? E a gente começou, como todo início, né? Bem pequenininho, com uma metodologia muito forte, né? A metodologia nossa é de planejamento. Então, a gente não chega indicando o produto, a gente chega conhecendo o nosso cliente, né? Caramba. Então, a gente dá um passo atrás, conversa, entende no momento de vida, objetivos, liquidez, como que é o relacionamento familiar, né? Se tem filhos ou não, que se planeja para os filhos. A gente aprofunda muito nessa parte, porque isso dá para nós muitos insights do que trazer de ferramenta que seja útil para
para aquele cliente. Então, essa metodologia nossa é muito, muito forte e dá muita confiança, nos conecta com os nossos clientes e a maioria deles são de longuíssimo prazo, tá? Tem clientes que assim estão conosco desde o início mesmo, felizes, satisfeitos, indicando novos clientes. Isso foi um dos gatilhos que nos fez crescer bastante, tá? Mas naquela altura já se percebeu que o principal cliente não era só o investidor final. A gente já percebeu que naquela altura que era o profissional, que era justamente a pessoa que sentava de frente com o investidor para transmitir aquela cultura. Então, se criou uma estrutura onde você pudesse receber esse profissional e fazer com que ele desenvolvesse o seu melhor potencial. Tá? E como que a gente faz isso? Primeiro, trazendo treinamento. Né? A gente consegue ser o escritório hoje, eu vou falar um pouquinho de números. Né? Certo. Na indústria, a gente tem... escritório... Se puder falar todos os números, eu te agradeço. Talvez eu fique desatualizado, porque todo dia muda esse negócio. Então, em termos de números, né? A gente é o escritório que tem mais assessores hoje no Brasil, em todo o Brasil. Tá? São mais de 1.500 profissionais com 200, 300 mais ou menos, que são back-office para atender esses profissionais. Então, você tem a empresa é dividida em áreas e você tem um head de cada setor, de cada produto, de cada estratégia, com uma equipe que atende o assessor. Então, se o assessor hoje precisa resolver alguma demanda, ele tem um contato direto com alguém que é especialista naquela situação, naquela questão. Eu preciso saber como que está o mercado de renda fixa. Você vai ter alguém ali que vai atender aquele assessor para ele transmitir isso com qualidade. Eu preciso saber como está o mercado de crédito, tá? Como que a empresa que é a minha cliente vai chegar no mercado e conseguir captar a melhor opção de crédito para ela se financiar. Então, a gente consegue ter um especialista só disso. E a gente cresceu lá no passado já assim, tá? Claro que era um especialista que tocava 2 ou 3 demandas, né? Era pouquíssimas pessoas, mas a gente foi investindo muito nisso, tá? Então, hoje a gente tem, no Rio de Janeiro, onde fica a matriz do nosso escritório, 2 andares de 1.500 metros quadrados cada, tá? Que era inclusive da Petrobras, fica no centro do Rio. Ali a gente concentra a maior parte do nosso back-office, do nosso time, que atende todo o Brasil. Para a gente chegar em números tão grandes, são mais de 85 escritórios espalhados pelo Brasil, em diversas cidades. Né? Em Santos, como você falou, eu toco 2 operações, eu toco em São Paulo, aqui na região dos Jardins, em Alphaville também, que é um grande polo empresarial, industrial. Alphaville, Alameda... Alameda Grajaú. A gente estava na Rio Negro e agora foi para Grajaú, ali no prédio número 60, que fica bem na esquina. O pessoal conhece Alphaville, normalmente conhece até o prédio, já sabe até onde é. E com um time de assessores. Né? Então, para a gente chegar nesse número, hoje você tem alguns escritórios, alguns assessores, que é o meu caso, passam a ser também gestores. Então, a gente passa a dar suporte, não só para clientes que a gente ainda continua atendendo e faz questão de atender, mas também dar suporte para o profissional. Tá? E atender quem está chegando novo para essa carreira, seja um bancário, seja alguém do mercado financeiro sem essa cultura de bagagem que a gente tinha, ou alguém que está fazendo migração de carreira, que foi o meu caso. Tá? Então, eu acho que o diferencial nosso foi esse. Em termos de número, hoje são 25 bilhões de reais de ativos sob gestão dos nossos clientes. No ano passado, a gente se tornou o maior escritório da XP em todo o Brasil. Esse ano, a gente é o maior escritório da XP em todo o Sudeste, em todo o Centro-Oeste, e só não é do Brasil todo, acho que porque faltou alguma região aí, mas mais bem ranqueado nos termos ali da XP. Para você ter uma ideia, hoje o mercado deve ter cerca de 25 mil profissionais que fazem o que eu faço. Né? É um número pequeno se você compara com outras profissões. A XP deve ter a grande maioria disso, tá? Deve estar chegando perto de 16, 17 mil profissionais. E a gente tem quase 10% de toda a base da XP vinculada na nossa operação. Então, é um número bem expressivo e a gente tem áreas hoje que são de treinamento e de educação do assessor, tá? Que fazem reciclagem desse profissional periodicamente. Quando a gente recebe o ingresso de alguém, esse cara não vai direto para falar com uma pessoa sem antes passar por uma área de treinamento. Então, ele vai ficar 2 meses ali passando por uma escola. Cara, isso é uma coisa que, assim, eu vou te falar... E é diário, viu, Fernando? Mas, assim, assim, você vê, tipo... Cara, até te abrindo isso, e isso é uma coisa que a minha área, e que é o que eu fico maluco, que é uma das coisas que me fez, assim, despertar e até sair realmente de grandes redes de academia, que é exatamente isso, cara. Tipo assim, eu fui professor da Companhia Atlética durante 10 anos, né? Eu formei em Educação Física, subi,
tal. E aí o que acontece, cara? Eu conto essa história e é muito louca, né? Repetidamente eu conto. E é recente, aconteceu realmente na rede onde eu te conheci. Tenho grandes amigos, grandes professores e continuo com um relacionamento muito bom. Não tenho, assim, foi um término ok. Mas assim, é exatamente isso, cara. O que acontece? Essa parte educacional que eu tive no meu passado não tem mais hoje no presente. Tá tudo muito rápido e não Cara, pode pular eu isso, né? fiz uma ausência de uma aula, sabe, de montagem de planejamento, seja uma aula de running, seja uma aula de ciclismo indoor e tal. Cara, tipo, a coordenação e o diretor técnico, né, que assim, que eram umas coisas assim que eu já nem tenho mais idade para debater e não quero, e assim, foi isso, foi ali o rompimento, porque eu não debato mais esse tipo, tem brigas que você não precisa mais, você não entra, né? Exato, Né? exato. Tem brigas que você não entra. O que eu tô falando assim, brigas que eu falo são divisões de pensamentos, né? Então eu falei, poxa, a gente poderia fazer isso daqui desse jeito, né? Por quê? Porque olha só, eu me ausentei dessa aula, né? E o que acontece? Eu tive que passar o aquecimento, a parte principal, enfim, o cooldown da aula. Eu tive que montar o playlist inteiro via Spotify para, né, não recebo nada da Spotify, mas via um aplicativo musical, entregar para esse estagiário. E aí eu virei e falei, pô, esse estagiário hoje é a melhor coisa do mundo. Porque eu passei por todas as áreas, cara. Eu fazia aula de step, aula de ginástica artística, aula de... E hoje, como é que uma grande academia, uma rede de academias desse tamanho, cara, não tem esse tipo de treinamento? Então, assim, mas eles que têm que correr atrás. Cara, eles não vão correr atrás. Hoje, cara, o que tem de faculdade de educação física? Cara, eu sou licenciado e bacharel em educação física. Ou seja, eu posso palestrar e posso dar aula, enfim. Como eu já fiz nas maiores... Já fui treinador e já fui palestrante das maiores feiras do país. Fui graduado, graças a Deus, e ao meu empenho também fora do país, em São Francisco. Com certificados internacionais de ciclismo indoor, enfim, fui convidado, os caras que vieram me convidar. Então, assim, cara, eu passar por várias coisas. Aí fui treinador master da Companhia Atlética, abri uma unidade, eu ia lá formar os caras e passar o treinamento, passava a periodização, pedia para os caras fazer. Então, faz aí, sobe na bike, faz, olha, isso, aquilo, tal. E aí, agora? Agora você explica para os alunos, tá? Olha, o aluno o que você tem que eu acho que vocês que priorizam, cara, tipo assim, a sua sala é o espelho do bom profissional que você é. Se os caras estão fazendo o exercício de forma incorreta, cara, você está errado. Você tem que corrigir os caras e mostrar ali, dar... Então, assim, isso, cara, me pega de um jeito, aí eu falei, cara, tipo... não que vocês são incompetentes, não, tem profissionais competentes, mas se a gente não pegar com esse número de faculdades que tem, cara, tem educação física que você faz EAD. Como é que pode, cara? Cara, não, cara. Natação eu pulava na piscina. Cara, para mexer num músculo lá, eu ia na faculdade de medicina, a gente ia e mexia lá no músculo, via o que é um quadríceps, tem 4 músculos, vasto lateral, vasto medial, por que disso, a contração faz assim, faz essa, mexer na perna e tal. Agora o bíceps, como que é? Tem 2 cabeças, por isso que chama bíceps. Quais são a base do ombro, como é que... você lesiona um tendão, o que acontece? Quando tem um estiramento de músculo, olha só, tem isso daqui explicando. Cara, aí eu falei, meu Deus do céu, aí eu debati, né? Não, Fernando, isso é muito polêmico, você já quer mudar o nosso sistema? Não quero mudar o sistema, eu só estou querendo agregar aqui um conhecimento diferente. Porque assim, cara, não é possível que, tipo assim, cara, você ficou com uma gripe, com uma coisa, cara, teu escritório vai parar? Não pode. Seus assessores vão parar? Exato. Eu falei, cara, imagina então se acontece alguma coisa, sei lá, falta 4 professores, que pode acontecer, o cara pegou lá dengue, o outro pegou não sei o quê, o outro pegou chikungunya, o outro teve um problema pessoal de saúde e tal, cara, fecha a academia, é isso? Cara, o importante o selo importante não é só que o que acontece? As marcas em si, as grandes redes, elas não querem mais isso. Antes era assim, a aula do Fernando da Companhia Atlética. As grandes redes hoje não aceitam isso.
Elas, tipo, te camuflam pra, tipo, falar, ó, aqui é a minha rede e você é um aglomerado disso. Qualquer momento eu posso te trocar. A qualquer momento eu posso te trocar. E aí, o que acontece? Isso não vem a batida da parte educacional, né? Então, você pega, por exemplo, a pessoa que faz o planejamento da rede. Cara, o cara não tem conhecimento de ciclismo nenhum. Então, assim, a teoria, desculpa, nasceu da prática. Então, assim, o cara vem falar de ciclismo comigo, desculpa, meu, não. Eu tenho, assim, não é questão de, ser o seu ego. Não, já corri lá fora, já fui profissional, já sei como é que é, sei, assim, cara, não dá pra você colocar. Na hora que eu vi a periodização, eu olhei e eu discuti. Porque você tá discutindo a periodização. Cara, eu não tô discutindo, eu estou falando que eu poderia melhorar isso daqui, queria colaborar com você. Eu não tô querendo mudar nada. Se você falar que tudo bem, que não, tudo bem, não importa. Mas eu vou continuar fazendo um negócio totalmente diferente, né? Então, muitos dos eventos que aconteceram quando eu estava ali, e foram coisas que eu fui lá e falei, cara, vamos fazer isso aqui e tal, o que você acha da gente fazer esse tipo de competição, disso, daquilo, que estão coisas que estão acontecendo até hoje, né? Que são, então, assim, muitas ideias foram que tal, e eu vejo aquilo ali, eu falo, pô, todas as ideias ali que eu coloquei e tal, e estão falando. Então, eu acho que essa parte educacional é uma coisa que, parabéns por essa iniciativa. E eu fico muito feliz em ver que realmente, cara, vocês se preocupam com os colaboradores dessa forma. Eu vou te dar um exemplo claro, assim, desse educacional, né? Chega alguém falando assim, eu quero investir lá fora, né? Como que eu faço? Offshore, é isso? Ou comprar ações lá fora. É melhor abrir uma conta lá ou fazer via conta aqui Brasil, né? As pessoas já perguntam diretamente como que elas vão fazer. A gente dá um passinho atrás e fala, não, peraí, como é que está a sua liquidez aqui no Brasil? Porque se você está olhando lá para fora, pensa que você quer dolarizar uma parte do seu patrimônio, né? E aí vem muita gente, o dólar está alto ou está baixo, né? Ele está batendo um recorde agora, mas ele está alto em relação ao que ele já foi. Mas o que ele pode ser daqui para frente? A gente não sabe quanto vai ser o dólar no ano que vem, nem daqui a 5 ou 10 anos. A gente acredita que o dólar vai continuar subindo no longo prazo, que, assim, só um dado estatístico, a inflação no Brasil, historicamente, é muito maior do que a inflação americana. Então, nossa moeda, só por causa disso, tende a perder valor, mas é uma série de fatores, não tem como precisar. Então, se eu vou investir hoje, mandar dólar hoje, para daqui a 3 meses eu sair desse tipo de investimento e o dólar estiver a 5,50, então eu vou ter já um prejuízo de moeda só porque eu fiz isso. Então a gente dá um passinho atrás e pergunta por quê? Mas como? Como que é o seu planejamento? Você já pensou em fazer isso periodicamente? Você já pensou em estruturar a parte aqui no Brasil? Vamos montar uma reserva de emergência? Vamos te dar ganho de capital aqui e vamos pegar 10%, 20%. E todo mundo acha que colocar o dinheiro lá fora é a melhor coisa do mundo. Assim, eu já escutei isso. Eu posso ser ignorante na minha... Eu não sei se a melhor coisa do mundo é a palavra certa. Mas todo mundo, muita gente fala isso. Mas é fundamental, Fernando. É fundamental. Se tem uma coisa que é fundamental para a saúde, você deve ter exemplos aí para isso. Eu acho que você hoje ter proteção de investimento fora do país, principalmente em dólar, é fundamental. Okay. A gente está num país emergente, né, que tem mudanças cíclicas muito rápidas, né? E ainda que tivesse num país assim de primeiro mundo, né? Já te dou mais um bate-pronto aí para você, com certeza, agregar esse teu raciocínio. Assim, a turma bem lá do passado, assim, a galera da nossa idade, né? Que a gente tem aí uns 40, né? Estamos chegando 40 e tal, Mas assim, por exemplo, os nossos pais, né? Avós, etc. Talvez com essa educação de negócio é comprar terra, é construir casa, é ter isso, ter aquilo. Esse investimento em imóveis, né? Eu até tenho um papo com uma moça que também conheci lá na rede, ela também faz investimento de energias sustentáveis, fotovoltaicas, e é o próximo episódio que a gente vai ter. E ela estava comentando que, tipo, né, investimento nessa parte de energia é uma coisa que está crescendo bastante, né? E eu tive um bate-papo com ela. Prévia, assim, no nosso podcast, enfim, ela tem algumas estratégias que ela não quis dizer,
Mas assim, o que você acha assim do mercado imobiliário em relação, tipo assim, as pessoas têm muito, os antigos têm muito, é importante, você vai lá, tem dinheiro, compra lá um apartamento, compra casa, que isso daqui nunca vai desmoronar, tal, enfim. É uma cultura nossa, né? Que eu assim, não posso dizer que está errado, porque a questão de você ter algum imóvel, né? Quando você fala de moradia, por exemplo, você tem um peso de importância para isso, Não, eu tô né? falando assim, Agora, investimento. Eu quero dizer isso, assim, o cara chega lá para você e fala assim, cara, eu tenho 300 milhões eu e quero comprar um imóvel. não, eu quero colocar tudo isso daqui em imóvel. E aí para você tirar isso da cabeça dele deve ser uma coisa difícil, né? Eu acho que não, acho que mostrando os números fica mais Aí o cara fácil. fica mais contente. É porque se você pega o imóvel, tá, e você compara a renda que ele vai te dar, né, sem a valorização, a renda do aluguel do imóvel no Brasil, historicamente, é muito pequena. Então, Vamos citar um 0,3, exemplo. 0,4. Vamos citar um exemplo para o pessoal pegar claro, que talvez muita gente não entenda isso, Fábio, para você e para eu que estudei um pouquinho mais para poder fazer essa entrevista contigo. Um imóvel de, sei lá, 400, 500 a 800 mil vai te dar, sei lá, 2 a 3 mil reais de... me corrija. 2 a 3 mil reais de aluguel ali, né? Você tem os contratos e tudo mais. Tem investimentos que dá muito mais que isso, né? Tem sim. Se você investe em imóveis via ativos financeiros, por exemplo, que são os fundos imobiliários, que a maioria das pessoas conhece, você consegue ter rendimentos que vão ser, às vezes, o dobro disso, tá? Então, vamos falar de percentual. Normalmente, você vai ter 0,5 quando for muito bom de retorno de aluguel, 0,3 normalmente, porque você ainda tem imposto que você precisa recolher, né? Você tem a depreciação do imóvel que você precisa colocar nessa conta. Normalmente, as pessoas não colocam. Você tem custos de escritura, etc. Só coloca coisa positiva. Exato. Manutenção anual que você vai fazer. Então, você tem que pensar muito bem nesses números, tá? Para você realmente ter resultados de investimento que seja diferenciado. Se você entra no fundo imobiliário, você tem algumas coisas que são vantajosas, né? Por exemplo, você tem isenção de imposto no que você recebe de dividendos. Você não precisa recolher 27,5% dele, tá? Os fundos imobiliários são isentos aqui no Brasil. Você tem um percentual muito mais alto do que você recebe no imóvel. E você não tem um imóvel só que você recebe aluguel. Você pode ter, com R$100, acesso a uma cota de um fundo imobiliário que te dá acesso a 100 imóveis, 200 imóveis, tá? Eu estou dando exemplos assim para as pessoas entenderem. Então, o seu risco aqui, além de ser muito menor, ele te dá uma vantagem que o imóvel tijolo em si não te dá. Se você quiser vender hoje esse imóvel, que você pagou 500 mil, que você está com ele alugado, você vai ter que queimar, você vai ter que diminuir o preço, você vai ter que dar uma vantagem muito boa para vender rápido, porque provavelmente você vai ter um tempo de venda para isso. O fundo imobiliário, em 2 dias, o dinheiro está na conta do investidor. Então, assim, eu acho, aí eu volto naquele exemplo que a gente falou, acho que a dose das coisas ela é importante. É errado ter investimento em terra? Não é errado, né? Eu só não preciso estar totalmente engessado. Você vê que hoje tem inventários de família... Que Mas tem pessoas que vêm para você e não quer mudar. Até você mostrar uma coisa... Exato. Não sei se o meu raciocínio é cultural, exato. É cultural. E aí tem famílias, a gente começa a mostrar exemplos de famílias que estão com inventário, tem patrimônio imobilizado, tem casa, tem posse, são milhões e milhões, mas a família não tem dinheiro, não tem liquidez para pagar as custas desse inventário e poder vender aqueles imóveis, né? Desmobilizar. Caraca. E aí a família fica com um baita patrimônio, né, que não consegue vender e não consegue ter dinheiro para pagar as custas e aquilo vai crescendo, vira uma bola de neve. Então você precisa ter as doses corretas de tudo. Eu quero ter imóvel? Quero, ótimo, perfeito, mas isso não pode me engessar a ponto de eu ficar sem liquidez. Outro detalhe importante, quanto que essa parte de imóvel vai me custar na minha sucessão? Porque se eu tenho filhos, né, e eu tenho, sei lá, 10 milhões de reais em imóveis, se eu morrer, os meus filhos vão ter que inventariar isso daí. E isso vai ter um custo, eu vou ter que contratar um advogado, eu vou ter que pagar tarifas, tributos, né? E isso vai ter um tempo de... por mais que seja amigável, às vezes tem até briga, né, na partilha de bens, que não é assim... não é raro não, tá? Eu diria que a maioria das vezes acontece algum conflito. Então, eu vou precisar pagar isso, né?
Será que eu tenho dinheiro para isso? Será que um seguro é mais barato para me pagar esse custo e a minha família não ter briga? Será que eu posso dividir isso em vida, né, para não ter conflito entre os meus filhos? Porque eu sei que eles vão se desentender em algum momento. Um vai querer mais a casa da praia do que o outro quer de campo, e ninguém vai Aí querer que a de gente campo. fala que da educação financeira, mesmo a pessoa tendo posses, ela não tem esse entendimento que E vocês o nosso têm. papel é cutucar isso aí, é colocar o dedo nessa ferida, porque às vezes isso daí, cara, muda, assim, resolve os problemas, tira uma dor de um jeito muito grande. Então, eu acho que hoje toda essa profundidade, quando a gente olha para essa parte, faz a gente levar as pessoas a uma mudança, porque elas começam a se perguntar e começam a responder, né? Então, aí você me fala o que é melhor, o que é pior, eu não sei, né? Eu acho que você pode ter um pouquinho de tudo, tá, Fernando? Tem uma reserva de emergência já? Putz, já é metade do caminho andado. A parte mobilizada, eu acho que as pessoas gostam muito no Brasil, isso não vai mudar, tá? A parte de investir em imóvel, puxa, eu acho que tem opções muito boas. Por exemplo, quem valoriza mais, um imóvel ou uma ação, né? Depende, né? Nos últimos anos aqui a gente está vendo as ações desvalorizando, né? Mas será que isso não é o momento de você comprar? Às vezes as pessoas fazem as coisas inversas porque elas não conseguem dividir os percentuais adequados para aquilo que ela está se propondo. Tá? No final do dia, você pode ter de tudo. Você pode investir na fotovoltaica, você pode investir em usina, você pode investir em criptomoedas, você pode investir em ativos fora do país, você pode investir em fundos, você pode investir em crédito. Né? Se você tiver os percentuais muito bem divididos, tá? E isso tiver dentro do seu perfil, cara, você pode ter acesso a tudo, tá? Ter boa diversificação. Legal, Fábio. Pô, eu fico muito contente com o que você está passando, que na verdade é um conceito de mercado totalmente diferente daquilo que eu conheci, né? E eu acho que a Invest Smart, e junto com a XP, que é a plataforma que vocês utilizam, não tem nem o que dizer. Eu já tive várias pessoas e vários clientes que utilizam e são muito felizes com essa utilização, né? E eu queria te fazer outra pergunta, e aí é uma parte mais pessoal sua, né? E o que você acha dessa junção, né? Porque tá lá no site de vocês e tudo mais, e eu vejo algumas publicações sobre a disciplina que motiva vocês e tal. Então, a disciplina tem muito a ver, né, com você estar lá na academia às 7 da manhã, porque eu sempre falo, né? Motivação é uma coisa que nem todo dia você está motivado. Você não vai estar motivado sempre. É que eu falo para os meus amigos, você lá treina, poxa, tem um dia que você vai, mas você não está motivado, né? Só que a tua disciplina de estar lá e fazer é o que vai fazer você chegar ao lugar que você nunca imaginou que vai chegar, né? Então, assim, Fábio, o que você vê de junção e de coisas que são essenciais no teu trabalho, no trabalho da equipe de vocês, em relação ao esporte, né? Assim, o que você vê disso de junção, se isso realmente faz uma diferença, se realmente você vê pessoas que são ligadas ao esporte, que têm uma determinação diferente, que têm né? Se vocês incentivam esse tipo de fazer assim. Você comentou que lá no Rio já tem um pessoal fazendo um esporte, até havia uma publicação e a gente comentou. O que você vê disso, desses dois assuntos? Eu acho que é fundamental, acho que se completa muito bem, e eu acho que a constância, tá? A intensidade, a constância você encontra nas duas pontas, né? Na parte do esporte você precisa ser constante, né? Você não vai conseguir evoluir se você não for constante. Sim. Não vai chegar a lugar nenhum. E para isso você vai precisar de intensidade no começo, tá? De repente aplicar muito mais energia, determinação, para depois as coisas Isso você sentiu quando você começou a fazer a tua atividade? Ah, com certeza, tá? Isso a gente aplica nas outras áreas da vida, né, Fernando? A gente faz, cara. Por que não vai fazer para a saúde, né? Porque, e fazendo isso para a saúde, você ganha mais performance, você ganha mais desempenho, você ganha mais energia, você fica mais animado, você fica mais feliz, né? Eu acho que você fica mais bem-humorado, né? Você fica mais endorfinado, né? Todas as zinas vão para cima, né? Serotonina, dopamina. E isso é incrível. Isso vai refletir no seu dia a dia, né? No seu relacionamento familiar, no seu relacionamento
conjugal, profissional. E eu acho que a carreira de um assessor de investimento ela é muito com esse foco, ela precisa ter um horizonte longo. Tá? Ninguém vai conseguir vencer nessa carreira se não tiver comprado com longo prazo. Tá? Você construir primeiro uma carteira de clientes e depois você caminhar com aqueles clientes entregando sempre transparência. Né? Então, isso é construído com muito tempo. Né? Então, qualquer coisa pode arranhar, é difícil. É a mesma coisa que acontece na saúde, na parte física de exercício. Você está construindo alguma coisa, imagina se você tem uma lesão, né? Você vai ter que parar um pouquinho ali para recomeçar em algum momento. Então, eu acho que é fundamental, a gente prioriza muito isso. Eu acho que a gente sempre vê a nossa parte que traz alguns lemas, né? A gente traz alguns lemas internos nossos, que é leveza, gente, garra e intensidade. Né? Então, esses lemas que a gente tem na parte de gente, eu acho que a parte de saúde ela encaixa muito bem. O Rio de Janeiro é convidativo, né? Assim, por ser muito próximo ali a praias lindíssimas para boas práticas de esporte. Mas a gente sempre gosta de provocar isso, tá? Nos nossos parceiros. Tem uma área hoje que a gente conseguiu estruturar, que justamente olha para a gente, que provoca isso, né? Que chama atenção para isso. E em épocas que a gente tem alguns pensamentos de conscientização para cuidado da saúde, a gente também replica isso internamente. Legal. A gente gosta de fazer isso internamente. Isso dificilmente o nosso cliente vai ver. Ele vai ver em alguma publicação... ele vai ver alguma publicação, em alguma matéria, enfim, mas internamente a gente sempre faz isso, tá? Isso dá muito orgulho, sim. Legal. Poxa, a gente está quase terminando aqui nosso bate-papo e eu faria mais uma pergunta voltado ao mercado. Legal essa sua análise em relação ao esporte, eu acho que tem tudo a ver mesmo. E o que você vê o mercado daqui para frente? Daqui, tipo, nas próximas nossas eleições, enfim, sei que tem muito a ver né? Você vê a Argentina teve uma mudança drástica aí na economia do país, tal, né? O PIB cresceu demais, enfim. A gente tem agora recente as eleições nos Estados Unidos, que reflete muito no nosso país, né? Sem dúvida. Que a gente tem muita ligação com os nossos, enfim, derivados aí que a gente exporta, enfim, e toda essa parte. O que você vê de futuro aí para o mercado financeiro, enfim, para os seus clientes, enfim, para você tem de estratégia aí? Pô, legal, boa pergunta essa daí. Faz a gente parar e refletir um pouquinho. Na parte de carreira, tá? Na parte dessa profissão, eu acho que a gente está no oceano azul, né? Nos Estados Unidos hoje, 95% das famílias elas têm um assessor financeiro, um financial advisor, que os ajuda na tomada de decisão de investimento. No Brasil, você tem 2% da população. Então, eu acho que no futuro, essa parte de assessoria de investimento tende a crescer muito. Na parte econômica, talvez, do nosso país, o Brasil tem projeções assim incríveis, né, de crescimento. Claro que isso depende de muitos fatores. Né? A gente tem bastante mudança, oscilação política que acaba interferindo muito. Mas a gente tem setores que podem ser os setores do futuro. Né? A gente tem um agronegócio que já não é novidade para ninguém, é fortíssimo. A gente tem o maior produtor de energia limpa hoje no mundo. Então, se isso for muito bem explorado, a gente já viu vários especialistas dizendo que o Brasil pode ser um ponto focal e exemplo disso, tá? Para isso se propagar no mundo. Além de outras coisas que a gente pode expandir muito. Né? Você vê que o turismo no Brasil, por mais que ele seja, aparentemente para nós, é uma coisa que já acontece... Puxa, tem países que têm muito menos atratividade do que o Brasil e tem um fluxo turístico muito maior, né? Porque, de repente, eles oferecem infraestrutura melhor, de repente oferecem segurança, né? De repente oferecem mais acesso, acessibilidade. Não sei, são vários fatores. Eu acho que um especialista ia te dizer, mas são coisas que podem crescer muito no nosso país, né? E em termos de empresa, hoje, você vê as empresas sendo negociadas, né? Na negociação de bolsa de valores dessas empresas, elas estão dando cada vez mais lucro e elas estão negociadas ao seu preço em relação ao lucro cada vez menor, historicamente o menor nos últimos 20 anos. Né? Então, se a gente pega e tenta transformar isso
num exemplo do que já aconteceu no passado, historicamente eram negociadas a 15 vezes, 13 vezes o seu preço-lucro, e hoje a gente está vendo negócios a 6 vezes preço-lucro. Então, esse mercado ainda pode dobrar, né? E de repente não precisa esperar um prazo tão longo assim para isso acontecer. Eu acho que hoje, né, especialmente hoje, enquanto a gente conversa aqui, isso muda todo dia, tá certo, não, sim. Mas eu acho que a grande dúvida hoje é a questão fiscal do país, né? Acho que está todo mundo esperando ver se o governo vai conseguir apresentar medidas de contenção de gastos para ele que ainda manter até o hoje não arcabouço. Conseguiu mostrar para... Está em dúvida, né? Então os gastos estão vindo maiores, né? A inflação está começando a pressionar os gastos. E aí eu te digo eu te faço outra pergunta que eu acho que também você vai achar boa. E, assim, por exemplo, essa situação do taxamento das grandes fortunas, né? É polêmico, né? Eu não sei se isso aconteceria de fato aqui no país, tá? Mas se você pega os países onde isso aconteceu, foi horrível, tá? Foi horrível. O governo pretendia arrecadar muito mais e acabou arrecadando metade do que já arrecadava. Você não acha que, por exemplo, os investidores podem sair do país, deixar de investir? Não tenha dúvida. Vão sair, vão tirar o seu domicílio fiscal do país, tá? Vão mudar as suas sedes de empresas do Brasil. E aí levam para Monte Carlo, Andorra, enfim. Para outros países, de repente até o Uruguai, que você não precisa ir muito longe, né? Vai no Uruguai. Mas você tem toda a América Central, você tem outros países que dão vantagem. Agora você imagina o seguinte, imagina que você, Fernando, tem uma empresa que paga bilhões de reais de imposto por ano, ou milhões que seja, e aí o governo fala, tá, eu vou aumentar... Tem muitas no país, né? E ele vira para você e fala, eu vou aumentar o teu imposto e eu vou aumentar o imposto da sua pessoa física também, você vai ter que me pagar o dobro disso. Provavelmente você mude a sua sede fiscal para um país perto e continua com as suas operações aqui. De repente você mude o seu domicílio fiscal para um outro país onde você vai pagar menos imposto do que você já pagava aqui. Então acho que é um baita erro, né? A gente viu historicamente que... Isso não é opinião só minha, né? A gente viu historicamente que esse tipo de política não funciona. Em outros países já tentaram fazer isso e não deu certo. Então, é claro que alguns impostos em outros países, né? Eles são maiores do que no Brasil, por incrível que pareça. Até de estado para estado, né? Nos Estados Unidos, principalmente a sucessão, né? O state tax lá nos Estados Unidos. Na Califórnia é de um jeito, em Miami na Flórida é outro, exato. Então isso eu acho que pode começar a se ajustar. Mas, por outro lado, outros impostos são muito menores, né? Então, não tem como você falar hoje de aumento numa carga sem pensar numa diminuição na outra, né? Porque isso acaba impactando no final do dia, por incrível que pareça, não quem tem grande fortuna, que muda de endereço e resolve o seu problema. Acaba impactando aquele trabalhador, aquela pessoa que que paga mais imposto na ponta final. Quando você vai no mercado, você vai comprar uma carne, você vai comprar um refrigerante, você vai comprar um mantimento, você vai pagar a escola do seu filho, né? A inflação está sendo pressionada. Então, isso acaba mexendo no bolso de quem menos tem. Então, é um efeito negativo, assim, danoso, né? Legal. Bom, vamos fazer nossas considerações finais aqui, Fábio. Gostaria de te agradecer muito pelo seu tempo, que eu sei que é muito valioso. Por apresentar a sua empresa, por ter essa disponibilidade de falar um pouco do mercado da educação financeira. Eu acho que... Não sei se eu fui um apresentador. Cara, passou tão rápido aqui. Foi muito bom, viu? Parabéns. Obrigado. Eu queria, assim, se você tiver também alguma pergunta que você queira fazer, fique à vontade. Mas queria que você desse suas considerações finais aí, falasse o que você quiser falar sobre a sua empresa, enfim, o canal está aberto para você divulgar aí o que for, isso daí vão ter os cortes e vou enviar para você e com certeza a sua assessoria de imprensa você vai receber, acho que vai ser bem legal. E, só tenho a te agradecer, depois eu faço o encerramento e queria que você virasse, sua câmera tá ali, você fala olhando para lá que é bacana. Legal. Bom. Você foi da comunicação, você sabe melhor que eu, né? Um elogio seu para mim é uma coisa estrondorosa, pô. Passou rápido, vou até conferir aqui, realmente passou, viu? Passou bem rápido. Cara, obrigado pelo convite, obrigado por essa energia, eu acho que você está num caminho muito bonito, fico aqui na torcida e como telespectador te acompanhando, desejando o melhor. Queria agradecer quem escutou a gente até agora, espero que a gente tenha compartilhado alguma coisa que agregou algum tipo de valor. Queria agradecer muito também aos meus companheiros
também os meus sócios ali de negócio, porque no começo a gente muito se ajudou e eu fui muito mais ajudado do que eu ajudei, né? Que Então, legal. essa gratidão eu acho que é muito importante. Obrigado por Parabéns. todas as oportunidades. E queria dizer que a gente espera ser muito bom para os profissionais dessa área, né? Então, se você é uma pessoa que está querendo se profissionalizar no mercado financeiro, se você é uma pessoa que está querendo descobrir como atender melhor os seus clientes, né? Trazer soma e agregar valor para eles, converse com a gente, procura a gente, nossa área de expansão e tudo mais, porque você vai conhecer um mundo diferente, que vai pensar nas pessoas, que vai dar suporte, bagagem, que vai gastar tempo com um profissional. Tá? Fábio, pode divulgar o site, as redes sociais de vocês? Eu acho que é melhor dar um Google aí para procurar InvestSmart, InvestSmart XP, né? Você vai ver o nosso site, vai ver as redes sociais. E lá eles têm todo o suporte para poder você entrar tem um em canal, contato. exatamente. Você tem todos os acessos ali para entrar em contato com as áreas. Puxa, e se quiser ser assessorado por nós, né, na ponta de investidor, também pode procurar o site. Ou então pede para o Fernando passar o contato aí que ele passa. Com certeza. Vou passar. Já tem gente aí na ponta que eu vou passar para você. E vai ser um grande prazer. Obrigado novamente. Legal. Pessoal, queria agradecer a vocês, agradecer mais uma vez ao Fábio. Eu acho que foi um conteúdo muito importante. Essa base de educação financeira é uma coisa que todo profissional, o empreendedor, empresário necessita, né? Como a gente comentou aqui vários assuntos, espero que vocês tenham gostado. O canal é feito aberto para a gente ter. O Fábio é uma pessoa que faz esporte, enfim, ele falou sobre a disciplina, sobre a motivação, sobre a intensidade. Eu acho que tudo tem a ver, né? A resiliência e tá ali. Não existe só um platô, acho que existe realmente esse altos e baixos, mas se você for constante e for determinado, você chega lá no seu objetivo, seja esportivo, financeiro. Eu acho que tudo você vai levar para a sua vida e ter uma vida com leveza, porque tem muitas coisas que eu escuto e por que eu quero falar sobre essa parte de investimento. A gente tem esses 2 programas com pessoas de investimento, justamente assim, cara, o cara tem R$ 1 bilhão e anda com Corolla. Não que isso seja uma coisa, mas assim, não é que ele anda com Corolla, é que assim, ele não é presente familiar, ele não é presente na vida social com os amigos, ele não cuida da saúde, ele é uma pessoa que fica só dentro de casa, tal, isso, aquilo. Então, assim, cara, que adianta você ter e ser refém daquilo, né? Uhum. Então, assim, as pessoas, né? E eu escutei, então, pô, você tem que ter o dinheiro, tem que tomar muito cuidado, porque o dinheiro é uma coisa que acaba e se você não cuidar, ele acaba, né? Depende óbvio que existe grandes dinheiros que, né, de famílias que realmente são, assim, vai ter fim lá para outras gerações, mas se você não cuidar, acaba, né? E você sabe bem disso. Mas você aprender a conviver com leveza, que é o que você disse, né? Com leveza disso. Então, acho que esse é o recado mais importante, né? Tem muita gente que tem alguns reais aí, né? Vamos falar assim, para a gente não falar muito ou pouco, e realmente gostaria de ter essa educação, essa situação, né? Tem um aluno cliente que é médico e ele herdou agora a empresa da família e tal. E ele está meio que saindo da parte da médico e indo para essa parte empresarial. Uhum. Então, discuti um pouco com ele. Ele falou, puta, cara, tipo, tive que tirar primo, tive que tirar isso, tive que tirar aquilo e tal. Enfim, pode ser uma pessoa que eu venha te apresentar. Até ele conversou comigo quando eu comentei isso. Então, assim, ele é do interior de São Paulo e tal. Então, ele está entrando numa área que já era da família, mas aí o pai faleceu tal, a mãe já não tem mais idade. Já o irmão faz outra coisa, tal, sobrou para ele. E é um novo desafio agora, né? E aí ele se vê, cara, pô, eu sou médico, né? Tipo, não sou um tocador da empresa, eu preciso agora me inteirar do que está acontecendo. E aí ele está indo em palestras, em isso e aquilo, fazendo curso disso, daquilo, enfim. E eu acho que isso é muito importante, independe do que você estudou ou deixou de estudar, acho que o mercado financeiro é para isso. Fábio, muito obrigado. Maravilha. A gente encerra por aqui. Fiquei muito feliz aí com o seu convite. Obrigado.